Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma aulinha de língua portuguesa. Eu sou simplesmente apaixonada por essa sequência didática da África. De verdade, é uma das minhas preferidas deste ano. Uma que me faz conhecer um pouquinho da história de um povo que veio para o Brasil à força, mas que ajudou a construir o nosso país como ele é. Infelizmente, muitos negros morreram, açoitados, foram assassinados, mas muitos deles lutaram para que a liberdade acontecesse para eles. Mas, infelizmente, muito sangue e suor do povo africano foi que fertilizou essa terra. E foi que fincou as raízes que nós temos até hoje, que a gente pode perceber na música, na religião, que tem religião africana no Brasil. A gente pode perceber até nas roupas, o colorido, a alegria, os instrumentos musicais. Muito disso a gente deve ao povo africano. E hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho dessa tradição, a tradição oral da transmissão de histórias, que eram passadas de pais para filhos, de avós para netos, E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho. Bora comigo? Hora do texto. Tradicionalmente, os contos africanos são contados pelos mais velhos às crianças. Certa vez, em uma distante aldeia africana, um menino chamado Malaf dirigiu-se à palhoça de vovô, o Sumani, e pediu que ele lhe contasse uma história de animais. Vovô o Sumani, adorava histórias de bichos e preparou-se para contar uma bem divertida. Mas dessa vez, pensou em fazer uma brincadeira com seu neto. Ele deveria decifrar 2 enigmas para descobrir quem seriam os personagens da história. Um deles, o vovô já criou. Veja se descobre a solução. O outro é você quem deverá criar. Agora, a resposta deverá ser rato. Soletre ratoeira com 4 letras. Ratoeira é aquela armadilha para pegar rato. Mas existe uma outra armadilha que eu adoro, que tem 4 letras e pega rato. Qual é? Aí aqui desse lado você deve criar uma armadilha com essa mesma resposta, que é rato. Qual é a clássica relação entre esses 2 animais? O rato e quem é o inimigo do rato? Com os desafios solucionados, é hora de conhecer a história que vovô Sumani tem para contar. Vamos lá? Olha só, eu disse que eu adoro. E vocês sabem que eu gosto mesmo, Vamos ouvir um pouquinho dessa história? Então, bora lá. Como o gato e o rato se tornaram inimigos. No tempo em que os gatos e os ratos eram amigos, aconteceu uma grande enchente. Os rios transbordaram, inundando os campos e as florestas. Um gato e um rato foram pegos de surpresa pela chuvarada, enquanto colhiam mandioca. Ficaram ilhados no alto de um morro, não sabendo como voltar para a aldeia onde eles moravam. E agora? Perguntou o gato. Tenho uma ideia, respondeu o rato. Que tal construirmos uma jangada com talos de mandioca? O bichano aprovou a proposta do companheiro e começaram imediatamente a preparar a improvisada embarcação com os talos de mandioca, que haviam colhido durante o dia inteiro de trabalho. Logo que a jangada ficou pronta, os 2 lançaram-se na água e puseram-se a caminho de casa. Como o rio estava cheio, tinham que ir remando devagarinho. Remaram e remaram, até que o rato, morto de fome, resolveu comer um pedacinho da jangada. O que você está fazendo? Perguntou o felino. Estou com fome e por isso vou roer um bocadinho da jangada, respondeu o rato. Nada disso, gritou o parente da onça. Continue a remar. Quando anoiteceu, cansado também de remar, soltou um miado e acabou dormindo. O dentuço aproveitou-se do sono do colega e começou a roer. Roeu tanto que terminou fazendo um buraco bem no meio da jangada e... catibum!
afundaram. Por sorte, estavam perto da margem. Com muito esforço, chegaram à terra firme. E então, o dorminhoco enfurecido falou para o roedor: agora quem vai te comer sou eu, seu desastrado. Mas estou todo elameado, espere um pouquinho que vou me lavar, disse o comilão, ao mesmo tempo em que desaparecia pela toca dentro. Para se vingar, o outro esperou um tempão, até perceber que tinha sido enganado. E é por causa dessa briga que eles são inimigos até hoje. Ai, que pena que eles são inimigos, que eu adoro os dois bichos, apesar que o rato é muito sujo, né? Diálogo com o texto. Releia o primeiro parágrafo do texto. No tempo em que os gatos e os ratos eram amigos, aconteceu uma grande enchente. Os rios transbordaram, inundando os campos e as florestas. Que expressão foi usada pelo autor para mostrar ao leitor que essa história é realmente muito antiga? Circule-a. Nesse pedacinho aqui, ó, tá? Da frase. Que expressão que demonstra que a história é bem antiga? Vamos continuar? Uma das melhores coisas que acontece quando ouvimos uma história é criar uma imagem mental dos fatos, como se ela fosse um filme nas telas do cinema. Releia os 4 primeiros parágrafos do texto e fique atento à imagem que lhe vem à cabeça. Sem perder tempo, represente-a abaixo. Imagine que ela será a referência para que a equipe de filmagem possa preparar o cenário. O diálogo também deve ser representado. Quando a gente escuta uma história, a gente começa a fazer uma imagem dela acontecendo no nosso cérebro. É isso que você deve representar nesse quadro. Faça uma história bem legal e colorida, hein? Aliás, desenhe um gato bem lindo, que eu amo muito. 3. Uma chuvarada isolou o gato e o rato no alto de um morro. Que solução eles encontraram para resolver o problema? O que eles fizeram para resolver o problema de estarem ilhados? Exercício 4. Ou melhor, o pontinho. Essa ideia aparentemente resolveria o problema dos dois. No entanto, isso não aconteceu. Que fato provocou um novo desentendimento entre o gato e o rato? O que aconteceu que eles dois brigaram novamente? Exercício 4. O título do texto propõe explicar como o gato e o rato se tornaram inimigos. Agora que você já conhece a história, a explicação é sua. De acordo com o texto, o gato e o rato são inimigos por quê? Escreva aí. A explicação dada no texto é real ou mágica? Mágica no sentido de imaginária. Explique sua resposta. Você acha que ela é real ou é imaginária? No penúltimo parágrafo do texto, você encontra a palavra toca. A que classe gramatical ela pertence? Gente, olha, a toca ela pode ser de 2 classes. Toca, moradia, que é não vou falar, quase falei. E toca, que é um verbo, tocar, tá? Escreva uma frase em que a palavra toca seja um verbo. Então, a toca pode ser a moradia de animais como doninhas, furões e ratos, ou toca de tocar, que é o verbo tocar. Vamos continuar com produção de texto, tá certo? Vamos fazer hoje uma produção de texto. Vamos lá? Muitos dos contos africanos explicam de forma inventada, claro, a razão de ser de alguma coisa. Assim, há histórias para explicar por que a girafa tem o pescoço comprido, por que o galo canta de madrugada, por que o gato e o rato são inimigos, que nós acabamos de ver. São os chamados contos etiológicos, tá? O professor vai contar mais um deles agora. Nós ficamos por aqui, esperando você voltar para então explicar a tarefa que virá a seguir. Esse conto só eu tenho, tá? Então eu não vou pôr aqui para vocês. Vocês vão fazer a escuta deste conto de hoje. Por que a zebra é toda listrada?
Os mais velhos contam que tudo aconteceu quando a zebra e o burro eram companheiros e tinham a pelagem da mesma cor. Naquela época, todos os animais eram amigos e viviam em paz. Não havia nenhum rei, rainha ou outro tipo qualquer de líder para dar ordens a ninguém. Um dia, os bichos reuniram-se e decidiram que estava na hora de eles escolherem um chefe. Mas isto causou uma confusão danada, pois cada um tinha uma opinião diferente para dar. Houve tantas propostas que as discussões acabaram rolando durante dias e noites sem parar. Tem de ser o mais pesado, bramiu o elefante exibindo o corpanzil. O melhor caçador, exigiu o leão sacudindo a juba. O mais veloz, argumentou o leopardo, que parecia ter asas nas patas. Então, a lebre teve uma ideia genial. Eu proponho que todos os que tenham chifres escolham o seu líder. Os que tenham o corpo coberto de pelos, escamas ou penas também. No final, realizaremos uma festa para escolher o rei da floresta. A zebra e o burro achavam que poderiam ganhar a disputa. Os dois combinaram que iriam ajudar-se um ao outro para ficarem o mais bonito possível. O problema é que a zebra queria se embelezar primeiro e o burro também. Então, resolveram pedir conselho à lebre, que era muito conhecida por sua esperteza em solucionar qualquer tipo de disputa. Como a zebra é mais velha, ela é que deve ser enfeitada primeiro, disse o orelhudo. O burro imediatamente começou a trabalhar. Ele pintou a zebra com listras brancas e negras, bem devagar e com cuidado, até a ponta dos cascos. Foi tão cuidadoso que só conseguiu terminar a tarefa pouco antes do concurso começar. Assim que se viu pintada, a zebra correu para se juntar aos outros animais, esquecendo de ajudar seu irmão. O burro tentou pintar-se sozinho, mas acabou borrando-se todo. É por isso que hoje em dia ele tem essa cor sem graça, toda amarelada. A zebra não ganhou o concurso, pois o vencedor foi o leão, mas passou a ser admirada pela beleza de suas cores. O burro, magoado, deixou a floresta e foi trabalhar num vilarejo. E fim. Agora vamos lá para saber o que vocês deverão fazer? Listamos abaixo algumas perguntas que dariam boas histórias. Veja só. Por que o morcego só voa de noite? Por que o elefante tem tromba? Por que o camaleão muda de cor? Por que o cachorro foi morar com o homem? Por que a zebra é toda listrada? Por que o peixe mora na água? E agora chegou a sua vez. Produção de texto é individual. Você deve estar pensando que vamos pedir para que escreva um conto etiológico, não é mesmo? Pois acertou! Escolha uma das perguntas feitas na lista da página anterior ou crie uma nova pergunta, com base em sua curiosidade. Depois escreva sua história. Capriche na descrição do cenário, nos diálogos entre os personagens e no enredo, que vai criar para explicar a pergunta que fará no título. Então, olha aqui, novamente. Vocês podem utilizar essa lista aqui, ó. Por que o morcego só voa de noite? Por que o elefante tem tromba? Por que o camaleão muda de cor? Por que o cachorro foi morar com o homem? Por que a zebra é toda listrada? Por que o peixe mora na água? Então, vocês podem fazer uma dessas, né? Dessas perguntinhas aí, respondendo em forma de história. E sejam criativos. Você vê que os contos africanos, eles são muito criativos. E eles fazem com que a gente fique preso, né? Nesta história. É uma forma de chamar bastante atenção, né, da gente e ouvir bem direitinho toda essa história. Então agora, ó, comece aí a sua produção de texto, faça um textinho bem legal, bem bacana, que eu vou estar louca para ler a hora que você mandar a foto. Beijo, volto com tarefinha de casa. Bom, pessoal, olha, aqui no final da apostila, lá no finalzinho mesmo da apostila de língua portuguesa, vocês têm alguns materiais que podem ser utilizados para compor o lapbook de vocês. Esse aqui, por exemplo, ele pode ser usado como um envelope, tá? E dentro são colocadas essas partes aqui que vocês estão vendo.
Todo esse material ele pode ser utilizado para vocês colocarem as informações de vocês, tá? No Lapbook. Isso já vem na apostila de vocês. Olha que legal para fazer giratório, ó. Ele pode girar esse aqui, tá? Então, aproveite esse material que tem aqui, que tem o tema África, e faça o seu Lapbook. Olha esse aqui que legal para usar para culinária, para colocar alguma receita. Tudo isso você pode fazer uso no seu Lapbook. Não se esqueça, faça um Lapbook muito colorido. A nota será na atividade avaliativa mensal de língua portuguesa e de arte e música, certo? Então, vamos lá, continuar fazendo o nosso Lapbook para ficar cada vez mais bonito. Beijos!